Acabou de encerrar a Supercopa do Brasil de 2026 e, meus amigos, o Flamengo perdeu para o Corinthians por 2-0. Gols de Gabriel Paulista no primeiro tempo e Yuri Alberto no final do segundo, quando o jogo já estava praticamente liquidado. O jogo foi bastante movimentado. O primeiro tempo foi até que pau a pau, mas o Corinthians foi um pouco superior, até por isso abriu o placar numa jogada com o gol do Gabriel Paulista. E antes disso, logo no começo, os ânimos já estavam mais um pouco movimentados, assim, principalmente com a entrada do Alexandre no Breno Bidon, que começou ali um princípio de confusão, que mais pra frente que resultaria na expulsão do Carrascal, né? O juiz deixou o jogo correr bastante, evitou muitos cartões amarelos, tentou levar o máximo possível na conversa. Isso acabou esticando um pouco do que era considerado o limite na partida, e acabou que o Carrascal no final do primeiro tempo, indo para o intervalo, agrediu o jogador do Corinthians ali com algum empurrão, com algum acerto. E na volta do segundo tempo, o juiz foi chamado ao VAR, o que levantou polêmicas de que pode ter sido uma certa influência. Particularmente, eu acho que pode ter sido algum tipo só de protocolo, como ele não pôde expulsar sem entrar em campo, como as equipes estavam no vestiário, ele ir no vestiário expulsar. Eu acho que eles usaram esse artefato do VAR como um certo tipo de protocolo. E o Adada Carrascal foi expulso. Eu imaginava que no segundo tempo o Flamengo voltaria com o Paquetá no lugar do Carrascal. O Carrascal foi muito mal no primeiro tempo, não conseguiu jogar. O Breno Bidon, que para mim foi um dos grandes destaques do jogo mais uma vez. A Globo lembrou em toda a transmissão sobre a excelente partida que ele fez na final da Copa do Brasil, dando aquela assistência, né, que dá aquele drible incrível. E acabou que as atenções estão meio que voltadas para ele esse ano agora, principalmente que ele vem formando esse trio com o Depay e o Yuri Alberto, né? Ele é tipo esse terceiro elemento, ou até quarto, quando o Garro tá com condições de jogo de iniciar desde o primeiro minuto. A parte disso, o Breno Bidon, acho que ele fez alguns desarmes, ele bateu bastante, só que a minha visão foi que ele apanhou um pouco mais. Eu acho que o Breno Bidon acabou sendo caçado em campo, porque ele era realmente o meio de campo de maior qualidade no time do Corinthians. Ele realmente tentava com interceptações, e principalmente a presença dele em campo já era um a mais pro Corinthians, né? Que vem essa revelação com uma grande identificação com a torcida. A torcida gosta bastante do Breno Bidon, então a presença dele em campo gera uma certa desestabilizada no adversário. No segundo tempo, o Flamengo volta melhor. Apesar da expulsão, o Corinthians fica um pouco recuado atrás para não se expor muito e sofrer o gol, porque depois ficaria um pouco mais difícil, porque o Flamengo com certeza iria se fechar. O Flamengo acaba acertando a bola na travessão, que foi a melhor chance do segundo tempo até os minutos finais, como a gente vai falar daqui a pouco. E depois disso, o Corinthians, que estava com muitos amarelados em campo, acabou tendo que fazer faltas para poder parar. E acabou que o Dorival Júnior começou a promover uma disputa de alterações de banco de reserva entre os dois times, quando o Felipe Luiz chamou o Lucas Paquetá para poder entrar em campo, fazer a estreia dele. Paquetá, que eu acho que devia ter voltado já no segundo tempo do Carrascal, mas já que teve esse rolo da expulsão, acaba que não voltou, para poder dar um controle maior do meio de campo. Eu acho que o Paquetá, obviamente, é um jogador mais talentoso que o Breno Bidon, então ele teria esse controle de meio de campo, poderia dar a distribuída de passe, principalmente em um jogo que o Arrascaeta ficou bem apagado em campo. Assim, o Lucas Paquetá entra no jogo, essa disputa de banco acaba se focando no Felipe Luiz, tentando botar o time no ataque, meio que não tudo ou nada, mas ainda assim mantendo foco com o pé no chão. E o Dorival Júnior substituindo os jogadores amarelados por outros. Ele teve a estreia do Caio César, que foi a contratação nova, e a entrada do Matheus Pereira, que é um jogador que está surpreendendo bastante nessa temporada. Assim, e aí acabou saindo o Breno Bidon, que também está amarelado, saiu o Gabriel Paulista, entramos mais jogadores que abaixaram um pouco o nível técnico do Corinthians, só que mantiveram o suficiente para dar combatividade em campo. Eles entraram frescos, principalmente por um lado que estava com Cebolinha e Ayrton Lucas na lateral flamenguista. E assim o jogo se encerrou com a chance do Paquetá embaixo da trave. Ele praticamente errou um gol. Pode ser considerado feito, mas não feito estilo David, né? Realmente foi um gol, foi um infortúnio do jogador que poderia ter feito um gol na sua reestreia. E logo em seguida, logo no lançamento, o Roberto aplica um estilo de chapéu, né? Um balãozinho, faz o gol de cabeça, o VAR chama, mas valida.
Assim, o Corinthians foi superior ao Flamengo no jogo, até porque ganhou, né? Não foi simplesmente sorte. O Corinthians propôs jogo, chegou ao ataque, teve boa chance no segundo tempo, mas não acabou marcando. Teve uma blitz em cima do Rossi, que acabou no gol do Depay, que acabou sendo marcado impedimento. Mas mesmo assim, o time do Corinthians saiu campeão da Supercopa do Brasil de 2026, uma campanha que já vinha depois em mérito à Copa do Brasil. O Corinthians, que esse ano agora tem tudo para poder ir longe. Com ele, o Corinthians não tá ruim, eles fizeram contratações pontuais, apesar do Dorival Júnior pedir mais. O Corinthians segue forte e o Flamengo, terceira derrota seguida, correndo risco de rebaixamento no Carioca, reviveu o São Paulo, que estava vivendo uma crise no Campeonato Brasileiro, e agora segue com foco total nas outras competições.